Chegamos no dia em que a discussão sobre um remédio para tratar o coronavírus ganhou espaço nas redes sociais. Você vai saber quem é o médico que agitou os grupos de mensagens com informações sobre um remédio que pode tratar os pacientes que têm a doença. O que é a telemedicina, aprovada pelo Conselho Federal de Medicina? A vida diante da nova realidade virtual. Como é ficar online o tempo todo e manter as atividades preso direto dentro de casa? Até os crimes virtuais estão aumentando. E se você quer informação e entretenimento, venha para cá, conheça a nossa plataforma e os nossos canais. Eu sou o Guto Abranches e o ClickTube News está no ar. Primeiro foi um áudio imediatamente compartilhado nas redes sociais. Depois, uma desconfiança. Seria mais uma fake news? Até que o médico responsável pela agitação nos grupos de WhatsApp ganhou um rosto, ganhou nome. A mensagem era do presidente do conselho do Hospital Albert Einstein de São Paulo, Dr. Cláudio Lotenberg. Pessoal, eu tenho recebido algumas chamadas relativas à questão da cloroquina. De fato, tem um estudo francês e alguma coisa levantada na China e agora há pouco também discutida nos Estados Unidos. E parece que essa medicação tem um efeito dentro da célula, mexendo com o pH celular e com isso interferindo na multiplicação do vírus dentro da célula e, portanto, podendo ter um efeito positivo nos casos que têm doença. E eu estou preocupado porque tem muita gente saindo para comprar, para tomar profilaticamente isso. Não é para fazer dessa forma. Isso tem que ser uma medida de natureza médica, depende de prescrição médica, tá? Então, casos confirmados que tiverem o quadro estabelecido, aí sim, pode ser que este seja um caminho. Vamos aguardar os próximos passos, mas é um sinal e uma notícia bastante positiva. O perfil do médico no LinkedIn diz que ele é graduado pela Escola Paulista de Medicina e doutor em oftalmologia pela Unifesp. Só no Instagram tem mais de 70 mil seguidores e tem feito postagens sobre o coronavírus com frequência. No portal do Einstein, o Dr. Lotenberg falou recentemente sobre o coronavírus. Essa não é a primeira vez que a sociedade se defronta com problemas sérios de epidemia. Vários são os exemplos: cólera, febre tifoide e até mesmo a tuberculose. Nesse momento, nós temos que manter, de maneira muito decidida, o equilíbrio e o bom senso. O sistema de saúde depende de organização. A logística tem que ser organizada. A busca aos sistemas de emergência tem que ser priorizado dentro daquilo que de fato exige atendimento de natureza hospitalar. Nós sabemos que todo esse processo de transmissibilidade vai acometer muita gente, mas os casos que vão precisar de infraestrutura hospitalar é uma pequena minoria. Mas para esses casos é que justamente nós temos que estar bem preparados. Consultem os sites do nosso Ministério, usem as informações do nosso hospital, mobilizem-se através dos recursos de telemedicina, consultem os seus médicos e entendam que não é necessário para todo mundo as mais profundas e específicas tecnologias. Nós temos na telemedicina um bom sistema de suporte. E nós temos, dentro da reputação e da credibilidade da nossa organização, toda a condição de poder orientá-lo de forma adequada. A Anvisa divulgou uma nota sobre o assunto. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária esclarece que os medicamentos são para tratamento de artrite, lúpus, doenças fotossensíveis e malária, e que apesar de promissores, ainda não existem estudos conclusivos que comprovem o uso para o coronavírus, e que a agência não recomenda o uso nem em pacientes infectados, nem como prevenção da doença. Portanto, apesar da credibilidade do médico, que é presidente do conselho de uma das maiores instituições de saúde do país, a Anvisa trata o caso com a devida cautela. Vamos esperar a evolução e a conclusão desses estudos. O Dr. Lotenberg falou sobre a telemedicina. É um procedimento através do qual os médicos realizam consultas à distância via chamadas de vídeo. A telemedicina acaba de ser aprovada pela Agência Nacional de Saúde, já há clínicas agendando horários. Os médicos que já falavam com seus pacientes pelas redes sociais agora farão um atendimento individualizado.
É o caso do Dr. Roberto de Azevedo Antunes, da clínica Fertipraxis. Ele é especialista em reprodução humana, já se utiliza da internet, dos meios digitais para falar com seus pacientes e também tem feito isso frequentemente para dar orientações sobre o coronavírus. Olá, então, com relação à questão do coronavírus e gestação, até o momento temos poucas evidências e essas evidências são baseadas em pequenos estudos, em pequenas séries de casos, principalmente relacionadas à epidemia que ocorreu na China, que foi onde começou. Mas, apesar de serem poucas, as evidências são tranquilizadoras nesse momento. Então vamos lá. Com relação às gestantes e a exposição ao coronavírus, o fato da mulher estar grávida não significa que ela vai ter uma evolução pior da doença. Isso é o contrário do que aconteceu, por exemplo, na epidemia do H1N1, onde as grávidas tinham uma evolução muito pior. Já com relação à questão de transmissão do vírus para os fetos, não houve ainda relatos nem detecção do vírus nos fetos, nem no fluido amniótico das pacientes grávidas. Tá? Então não há transmissão vertical e não foram detectados aumento das taxas de malformações dos bebês expostos ao coronavírus, das mães que tinham bebês expostos ao coronavírus, né? E, por fim, com relação à questão da amamentação, isso é importante também. Até o momento, não há uma recomendação formal de suspensão da amamentação, mesmo que a mãe seja portadora do vírus. O atendimento médico pela internet demorou, mas afinal chega em boa hora, porque é claro que é o médico quem tem o domínio, quem tem a informação que pode ajudar a salvar vidas. A telemedicina se junta assim a outros serviços que têm crescido nesses tempos de quarentena. Uma empresa de entregas por aplicativo, por exemplo, já registra aumento de 30% nos trabalhos. A oferta de cursos online também tem se expandido nos últimos dias. As crianças estão em casa, mas acabam recebendo as tarefas e os estudos via internet a partir de várias escolas. Agora, como sempre existe o outro lado da mesma história, até novos crimes virtuais estão surgindo. Quem comenta é o nosso Clicktuber Geek, Armindo Ferreira. Salve, Armindo! Pois é, Guto, os criminosos não dão nem sossego nesses tempos de pandemia, por isso a gente precisa abrir o olho e ficar cada vez mais esperto. Acontece o seguinte, os criminosos estão usando aí de informações relativas ao coronavírus para postar informações falsas para que as pessoas compartilhem principalmente pelo WhatsApp. E aí, você clica nesses links, eles coletam suas informações e aí os criminosos podem usar esses seus dados para fazer compras no seu nome, para tentar fazer golpes bancários, uma série de possibilidades aí que os criminosos digitais podem fazer com acesso a esses dados. Por isso a gente chama a atenção do assinante do ClickTub para que ele tome muito cuidado com esses links que ele recebe nas redes sociais e principalmente evite clicar nesses links e compartilhar esses links. Eu separei para vocês dois casos que estão circulando pelas redes sociais. Um deles é esse de que você precisa preencher um cadastro para receber álcool em gel da Ambev. Isso é uma tremenda mentira. A própria Ambev já negou em suas redes sociais que se trata disso. Acontece que a Ambev está fazendo uma produção de álcool em gel para distribuir para hospitais e entidades cadastradas. Então não vai ser feita uma distribuição ao público. E aí os criminosos aproveitaram essa informação, tiraram lá um print da informação original, tudo certinho, mudaram o texto e colocaram esse link. Eu deixei aqui na tela para que o assinante consiga identificar bem esse golpe. Outro golpe que eu estou colocando aqui na tela também é do Netflix, oferecendo Netflix de graça. Como vocês podem ver aí, com certeza não é um link oficial do Netflix, mas mais uma vez os criminosos tentando roubar aí o dado das pessoas. Esse tipo de golpe, Guto, é chamado de phishing, escrito com PH, como eu coloquei aqui na tela, mas na verdade ele vem de phishing, de pescar em inglês, e é justamente isso, né? Um site que faz de conta, se passa por um site original, às vezes eles têm os gráficos originais, os logotipos originais, marcas do governo federal para enganar as pessoas, né? Para que elas achem que é um site oficial. E aí as pessoas estão, na verdade, compartilhando o dado delas com criminosos. Isso é muito sério. Então,
fica aí o nosso alerta para que o assinante não clique nem compartilhe esse tipo de link, ele é falso. E se você encontrou alguma notícia que você tem dúvida que seja falso, manda pra gente aqui no ClickTube, coloca nos comentários desse vídeo, manda pra gente, nós estamos em todas as redes sociais, a gente vai checar essa informação e eu vou trazer essa informação conferida para vocês se procede ou não. Não cliquem e não compartilhem. Bom, eu vou ficando por aqui, a qualquer momento a gente volta com mais informações. Guto, um abraço. Acredite, mas só agora uma boa parte das pessoas está passando a olhar a internet com mais atenção. A, por exemplo, se comunicar via vídeos e fazendo assim dessa ferramenta um instrumento importante nesses períodos de isolamento. Uma família de brasileiros que está presa no Marrocos se utilizou das redes sociais para fazer um apelo e tentar voltar ao Brasil. Pessoal, nós somos um grupo de brasileiras que estamos aqui no Marrocos sem saber se conseguiríamos retornar para casa. Os voos que tinham do Marrocos para o Brasil foram cancelados e a gente vem pedir ao governo brasileiro que nos ajude a retornar para os nossos lares. A repatriação urgente. Nós estamos com senhoras muito idosas, algumas doentes, que a medicação vai acabar e nós não temos tempo. Precisamos que o governo brasileiro nos ajude. Os hotéis já disseram que só vão nos hospedar até ao dia 20. O hotel já está completamente vazio, só nós que estamos por aqui. Não tem mais alimentação. Os restaurantes dos hotéis estão fechados. A gente já não consegue nem tomar café da manhã mais. Estamos nos virando com o que conseguimos aqui. Muitos brasileiros, a recepção está vazia. E o hotel já nos comunicou que só vai nos abrigar até o dia 20. A partir do dia 20 não temos mais onde ficar. Então pedimos ao governo brasileiro que nos ajude a voltar para casa. Outro brasileiro, o Eduardo Marcondes, que está na Argentina, conta como está sendo a vida dele por lá. Olá pessoal do ClickTube, o meu nome é Eduardo Marcondes, eu sou jornalista e eu moro na Argentina há pouco mais de um ano. Hoje começou a valer a quarentena total para todo o país decretada pelo presidente Alberto Fernandes. O nome oficial é Isolamento Social Preventivo e Obrigatório e o prazo vai pelo menos até o dia 31 de março. Eu estou agora diante de um supermercado aqui da província de Buenos Aires. Hoje a movimentação aqui é bem menor do que a normal e as pessoas também têm um limite para entrar no supermercado. Saem algumas, entram outras, tudo com limitação. Esse é um exemplo bom porque uma das poucas exceções que as pessoas têm para sair de casa é para ir ao supermercado. Podem ir à farmácia também, mas tem sempre que comprovar qual o objetivo da saída quando saem de casa. Na manhã de hoje, o presidente argentino Alberto Fernandes publicou em sua conta no Twitter que ele agradece a toda a população por ter compreendido as medidas e por todos terem ficado em suas casas. Portanto, ele está satisfeito com os resultados até esse momento. Também no dia de hoje, o ministro da Saúde, Ginés González Garcia, anunciou que se a população aceitar as restrições e as recentes medidas, os resultados serão alcançados em 2 semanas. Ele informou também que estão ocorrendo novos casos de coronavírus por aqui. Os casos mais recentes são 31 casos e ele explicou também que estão concentrados majoritariamente na região metropolitana de Buenos Aires. E também esses casos, alguns desses casos não estão vindo do exterior. Já começa a ocorrer o que se chama a transmissão social da doença por aqui. Esse é o motivo maior de preocupação que faz com que as pessoas fiquem em suas casas para evitar um contágio maior. No Brasil, a hashtag coronavírus de plantão concentrou informações e vídeos sobre a doença. Vamos começar com um arrastão de voluntários pedindo para as pessoas não saírem de casa. E essa foto já se tornou um clássico para homenagear os profissionais de saúde. O governo brasileiro adotou hoje um posicionamento para tentar amenizar, ainda que minimamente, a crise criada com a China a partir de uma postagem do deputado Eduardo Bolsonaro e da consequente nota emitida pelo Itamaraty, que vem a ser o Ministério das Relações Exteriores do Brasil. Então vejamos,
o pronunciamento do excelentíssimo senhor ministro da Saúde, Luiz Fernando Mandetta. Bem, amigos de todo o Brasil, o momento de muita apreensão de todos é natural com o aparecimento do coronavírus. Ela causa uma gripe, uma síndrome respiratória, uma letalidade baixa. E a pesquisa a cada dia vai desvendando os mistérios desse vírus novo. Nessas situações, a gente compreende a preocupação de todos, que deve existir sempre em relação às doenças respiratórias. Lavar as mãos, a higiene, evitar locais aglomerados. Se estiver sintomático, evitar o contágio com as pessoas, espirrar da maneira correta, usar um lenço de papel, lavar as mãos ou passar álcool gel. São medidas que a gente pode e deve fazer. Mas tem uma medida que não cabe: o preconceito, a rotulagem. O povo chinês está lidando com a galhardia, com o conhecimento e com o que eles têm de melhor. Não esqueçamos que há poucos anos atrás foi no Brasil que se fez um alerta de emergência internacional sobre o Zika vírus e a microcefalia. Não seria correto que todos os brasileiros fossem recebidos em lugares do mundo pensando no Zika vírus. Assim como não é correto que as pessoas de origem oriental sofram qualquer tipo de preconceito ou rotulagem. As pessoas têm que ter um vínculo de estar na China há 14 dias, febre, tosse, para que nós, da maneira técnica, possamos classificar o caso como suspeito ou não. Pode ser brasileiro, francês, inglês, estando aqui cumprindo os critérios de caso em suspeição, eles serão abordados e monitorados. No momento, o povo chinês precisa mais do que nunca da solidariedade, típica dos brasileiros, típica de um país multirracial, multiétnico, que sempre recebeu a todos de braços abertos. Nós não podemos esquecer que um dos maiores rebanhos de suínos, bovinos, caprinos está no Brasil e que pode haver sim surgimento de vírus novos aqui no Brasil. E o tratamento que nós damos à humanidade nesses casos é o mesmo que nós gostaríamos de receber. Portanto, preconceito, xenofobia é crime e o Ministério da Saúde adverte: sejamos todos muito solidários. A solidariedade é o melhor remédio para as epidemias de pânico. Agora um comentário do tipo daqueles que chegam até a economia por conta dos dois principais atores em cena, Brasil e China. O presidente Jair Bolsonaro teria tentado, informações dão conta disso, teria tentado entrar em contato com o presidente chinês Xi Jinping, mas o presidente chinês não teria querido atender ao presidente Bolsonaro. São informações que circulam e, de acordo com o jornal Valor Econômico, com o trabalho da jornalista Maria Cristina Fernandes, ela apurou informações que dão conta de que a embaixada chinesa no Brasil considera a possibilidade de pôr fim a esse conflito, a esse imbróglio, desde que o 03, também conhecido como deputado federal Eduardo Bolsonaro, peça desculpas. Diz uma nota oficial, abre aspas, o deputado federal Eduardo Bolsonaro deve pedir desculpas ao povo chinês por sua provocação flagrante, fecha aspas. A embaixada também diz não ter ficado satisfeita com a gestão do problema a partir do ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo. Já do lado brasileiro, o presidente Jair Bolsonaro diz que não tem zero problema com a China e que, se for o caso, ele liga para o presidente chinês Xi Jinping. Então eu acho que está precisando, né, presidente? Eu acho que era um bom momento para o senhor tentar esse contato. Agora é hora do nosso giro com os Clicktubers. Olá, Guto, olá, amigos. Olá, pessoal. Gente, estamos passando por aqui só para fazer um apelo a você, profissional de festas e eventos. Vamos segurar esse rojão. Tá todo mundo junto nesse maremoto aí, mas vai passar. Questão apenas de semanas, vai passar. E principalmente a você, cliente, que tem festa marcada para março, final de março, abril e maio. Por favor, não cancele o evento. Apenas remarque. Não deixe esse vírus
terminar com o sonho de vocês. Use esse período a seu favor. Os profissionais todos estão tendo tempo de sobra agora nesse recolhimento para viver o estado da arte, para te oferecer e te entregar um evento após esse período de reclusão muito mais criativo e muito mais elaborado, no verdadeiro estado da arte, porque na rotina, no volume de festas acelerado, as pessoas dão o seu melhor, fazem tudo com muito capricho, mas aquela questão da arte mesmo, daquele apuro, daquele primor, você precisa de tempo. E agora está todo mundo tendo tempo, e é o que todos estão prometendo entregar. Inclusive o cliente está com mais tempo de pensar a festa, de repente vai mudar algum detalhe, né? Você pode pensar melhor na sua maquiagem, no seu penteado, na playlist, você pode conversar com o DJ sobre uma playlist muito mais transada, você pode pensar até na decoração com o decorador, trocar mais ideias, e no final você vai ter uma celebração muito incrível. Um celebrante pode bolar um discurso muito mais poético, mais criativo, você vai curtir muito mais, e no final, quando tudo isso acabar e você tiver a sua festa, você vai estar celebrando mais uma coisa, que é a saúde, que é a superação de todo mundo desse momento que comprometeu a vida de todos nós. Então, por favor, gente, hashtag não cancele, remarque. Remarque, não cancele, adie, todo mundo vai entender. Hoje o Bora Festejar, vamos mudar para Bora se cuidar. Saúde para todo mundo. Guto, é Tchau, com você. Guto. E o Ministério da Saúde confirmou que já são 11 as mortes no Brasil pelo coronavírus. Outra informação preocupante é de que o governo cortou 158 mil bolsas do programa Bolsa Família exatamente agora, quando a promessa recente do próprio governo era de ampliar o programa para fazer frente ao coronavírus. Pelo menos até o momento não é isso que a gente está vendo. Nós chamamos sua atenção nessa edição para o uso das redes sociais, da internet, dos meios digitais, como veículos importantes para fazer frente à crise, para enfrentar essa crise. Veículos que têm se tornado importante fonte de informação, inegavelmente, de entretenimento também, com as pessoas buscando novos conteúdos. Então eu quero te convidar a conhecer a nossa plataforma ClickTube, conhecer os nossos canais. São mais de 50 produtores de vídeo e de conteúdo que diariamente trazem essa produção para você. Vai lá, se inscreva nos nossos canais, conheça o nosso trabalho e ajude a gente a continuar trabalhando para tudo isso chegar sempre até você. Eu vou falar agora de mais uma qualidade que está saltando aos olhos em meio a essa crise do coronavírus, que é a solidariedade. Quanta gente tem se mexido, se envolvido, aproveitado os recursos da tecnologia, da internet, essa possibilidade de expressão que as mídias sociais e o meio digital nos traz. Gente produzindo vídeos para informar outras pessoas. Isso é bem bacana. Um vídeo como esse que você vai ver agora, produzido para fazer críticas à atitude do governo britânico, que demorou muito para adotar medidas de enfrentamento da doença. Vamos ver. Tem um lance muito legal nesse vídeo, né, que faz a gente perceber que cantar o Happy Birthday 2 vezes é o tempo mínimo para lavar as mãos. A gente por aqui já está sabendo isso também, já está adotando isso, né? O ser humano tem a sensibilidade, absorve, entende, compreende. Então a gente vai encerrar essa edição mostrando o trabalho de gente muito legal que está pela web, artistas que estão fazendo suas produções, os seus shows na internet. Porque é assim que a gente se diverte hoje. A gente tem que se divertir também, tem que viver. A gente se diverte assim, em casa. Então, à distância, mas com muita atenção. Um abraço. Obrigado, gente. Sem o medo e a cobrança, tiro minha esperança. Tento me lembrar tudo que vivi e o que tem por dentro ninguém pode roubar. Descanso agora, pois os dias ruins todo mundo
desanimar e